Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco a respeito da palavra de Deus, de algumas experiências que nós temos passado durante a vida, no caminho na palavra de Deus e também em algumas situações que envolvem ou elas tratam muito mais diretamente com pessoas que estão há muito tempo na fé ou há um bom tempo e também filhos de crente, filhos de irmãos nessa mensagem, que nasceram na mensagem ou que vieram para a mensagem muito cedo, quando seus pais aceitaram a Cristo e eles praticamente cresceram na igreja e se acostumaram e passaram a ter a mensagem como uma segunda natureza. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma pequena leitura no livro de Ezequiel 36, versículo 26 e 27, ali diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Antigamente, nós sabemos que antes da dispensação da graça, antes de Deus prover o Cordeiro para que de uma vez só ele prestasse um sacrifício, a expiação por todos os homens, por todas as pessoas, abrangendo o passado, o presente e até o futuro, por todo o planeta, uma redenção completa. No tempo da lei, a lei de Moisés, ali nós podemos ver que em Êxodo 12, 5, um pouquinho antes daquele povo sair do Egito, que eles estavam ali como escravos, Deus falou a Moisés que eles deveriam ir ali e tomar um cordeirinho ou um cabrito e sacrificar aquele cabrito conforme o número das pessoas daquela família. E era para tirar o sangue daquele cabrito e passar nos umbrais das portas. E aquilo dali seria a proteção contra o anjo destruidor, contra a morte do primogênito, ou a morte também da primogenitura, para que aquilo não se abatesse sobre o povo de Israel. Aquele foi o último sinal antes que o povo de Israel saísse. Mas aquela lei, aquela ordem, quando Moisés trouxe em Levíticos os rituais, quando ele trouxe toda a maneira como que se deveria ser apresentada a expiação pelo pecado, das ofertas pacíficas, nós vemos que uma vez por ano, cada família, eles tinham que subir para apresentar o seu cordeiro. Eles tinham que subir e aquele cordeiro que deveria ser apresentado é o mesmo, como diz ali em Êxodo 12, ele tinha que ser um cordeiro macho de 1 ano. E quando Deus instituiu a lei, e Israel passou a ter esses rituais, essas solenidades, eles criavam aquele cordeirinho por 1 ano. Aquele cordeirinho, ele recebia uma alimentação especial. Aquele cordeirinho, ele dormia dentro de casa muitas vezes.
Aquele cordeirinho, ele era criado ali junto com a família, mais do que um animal de estimação. Aquele era o cordeiro do sacrifício. E o menino na casa, ele se afeiçoava pelo cordeiro. A menina, os filhos, o pai, a mãe. Aquela família, ao conviver por aquele 1 ano com aquele cordeirinho, desde bebezinho, eles se afeiçoavam ao cordeiro. Eles tinham amor por aquele cordeiro. E então, quando eles chegava o tempo de eles subirem a Jerusalém para apresentar aquele cordeiro, e quando aquele cordeiro era colocado diante do sacerdote, no altar, e o pai daquela família colocava a mão sobre aquele cordeiro e o sacerdote rasgava a garganta dele com uma pedra afiada e aquele sangue ia escorrendo, aquele não era um simples cordeiro que se comprava nas feiras. Aquele não era um cordeiro comprado de um terceiro. Aquele era um cordeiro de casa. Aquele era um cordeiro que tinha nome. Aquele era um cordeiro que carregava o sentimento de amor de toda a família. E eu posso até imaginar como talvez aquela família ali ao redor do cordeiro que estava morrendo, eles olhavam para aquele seu animalzinho de estimação, aquele cordeirinho que estava morrendo porque eles eram pecadores. E eles choravam. Talvez o menininho não entendia por que aquele animalzinho tinha que morrer. Havia um sentimento por aquele cordeiro que morria. Mas conforme foi passando o tempo, e os anos foram passando na vida daquela família, e ano após ano aquela família, eles cuidavam de um cordeiro, as coisas foram progredindo, e aquela família passou até ter um recurso a mais para não ter que levar desde uma ponta até a outra um cordeiro especialmente para o sacrifício. Ficaria muito mais fácil chegar em Jerusalém e comprar um cordeiro. Aquela família, ela começou a se acostumar. Ela começou a ter aquilo por algo que não era uma representação viva da expiação de um inocente morrendo pelo culpado, mas passou a ser um rito que veio passando do pai, que recebeu do avô, do bisavô e do tataravô, e assim por diante. E já não havia mais sentimento pelo cordeiro. Não havia mais sentimento pelo sacrifício. Não havia mais sentimento. Não havia mais amor. E aquela oblação ou aquela expiação, ela chegou a se tornar, por conta do costume, praticado repetidas vezes, em uma tradição. A tradição, ela está num nível ainda mais profundo de formalismo, de uma coisa fria, uma coisa sem nenhum resultado que mova o coração de uma pessoa, do que até mesmo um costume. Mas a tradição, ela nasce no costume. E então eles perderam o amor pelo cordeiro, ao ponto que Deus chegou a dizer que para ele era uma abominação os sacrifícios que Israel apresentava. Por quê? Porque aquilo não tinha mais sentido. Aquilo não tocava mais o coração das pessoas. E muitas vezes, irmãos, irmãs, jovens, principalmente nós, filhos de crentes, nós nascemos na igreja, ou nós viemos bem cedo para a igreja, e nós nos acostumamos com a mensagem, nós nos acostumamos com as citações da Bíblia, nós nos acostumamos com ir nos cultos,
nós nos acostumamos com a oração antes do alimento e aquilo vai se enraizando dentro de nós, ao ponto que aquilo se torna uma segunda natureza. Nós sentimos, quando aquilo desce ao profundo de se tornar uma tradição, quando nós não vamos na igreja no domingo, nós sentimos falta. Mas nós sentimos falta não é mais por um sentimento de ir em busca de algo ou de encontrar algo, mas nós sentimos falta porque se tornou mais do que um costume, se tornou uma tradição. E o nosso profeta, ele amarra o receber de Deus e o sucesso de uma vida cristã, uma vida com Cristo, na maneira como nós nos relacionamos com Ele em expectativa. E uma das coisas que a tradição ela mata é a expectativa. Quando nós nos acostumamos com o culto de oração de quarta-feira, e por dezenas de vezes ele começou em tal horário, foram cantados esse e aquele hino, foi feito meia hora de oração, talvez um ensinamento ou não. Nós sabemos o que esperar de um culto de quarta-feira ou um culto de oração, independente do dia que seja. Então nós chegamos para um culto de oração sem expectativa. Nós chegamos diante de um lugar consagrado e aonde talvez ali um pastor, um ministro, um pregador, que tenha jejuado, que tenha orado, que tenha se esmerado, feito a parte dele. Ele vem para transmitir o recado de Deus. Mas aí nós chegamos ali sem nenhum sentimento. Nós chegamos ali sem nenhum desejo. Nós chegamos ali sem nenhuma expectativa. E o profeta, ele diz que nós recebemos de Deus aquilo que nós esperamos receber. E quando você chega no culto, ou quando você chega diante de Deus, através de um costume, através de uma tradição enraizada, porque você é um cristão há 10, 15, 20, 30 anos ou mais, ou porque você nasceu na igreja há 30 e poucos anos como eu, e você chega diante daquilo que seria um momento especial de relacionamento seu para com Deus, mas você chega sem expectativa, Deus não se move. Deus ele fica amarrado de agir, porque a falta de expectativa minimiza o nível de fé. E Deus só responde à fé. Você pode ver que quando estamos doentes, ou estamos com uma necessidade, muitas vezes o que traz a resposta de Deus e o que é a nossa fé. Mas o que eleva a nossa fé é a nossa expectativa. Nós buscamos de Deus aquilo que temos necessidade na expectativa de responder, de que Ele responda. E Ele vem e responde. Aí então nós recebemos quando precisamos. Muito mais fácil de receber quando precisamos, porque nós nos achegamos com expectativa. E buscamos alcançar aquele nível apropriado de fé para receber o que precisamos. Mas, muitas vezes, nós olhamos e não vemos nenhuma necessidade. Não vemos necessidade de ser um cristão melhor, porque há 10 anos o meu trote cristão é o mesmo. Há 20 anos eu não falto nenhum culto. E muitas vezes nós nos acostumamos até mesmo a ler a Bíblia ou ler as mensagens, escutar alguns hinos, e nos acostumamos até com as palavras das nossas orações. Chega a ser um ritual, mesmo nos nossos dias, dentro da mensagem. Muitas das coisas que deveria ser pulsante,
deveria ser feito com um fervor diferenciado. E eu lhes digo isso porque eu nasci na mensagem. O meu pai é um pastor e eu nasci e me criei dentro da igreja. Aprendi sobre todas as histórias bíblicas, dos heróis, da fé. Aprendi sobre Paulo, sobre Pedro, sobre os apóstolos. Muitas vezes eu lembro, me era contada a história do Calvário, da crucificação. E muitas vezes eu participei de cultos que de alguma maneira Deus em sua misericórdia, Ele buscou me tocar, Ele me tocou de alguma maneira. E naquele momento eu fui tocado, muitas vezes eu até chorei, até fiz alguns propósitos, mas o costume enraizado, a tradição, por causa do tempo, e o descanso na fé do meu pai, o descanso em algumas citações que limos ou que ouvimos da mensagem, fazia com que aquilo tudo fosse perdendo o sentimento da realidade que aquilo é. E aí eu descobri que não existe só o mundo do pecado e da tentação. Esse é um perigo para o cristão. Mas existe um outro perigo que eu acredito, como um filho de crente, que é um perigo maior ainda. É o mundo da tradição da fé cristã. O mundo do pecado, ele é um mundo que tenta esse corpo do pecado em que nós vivemos, essa natureza em que nós ainda estamos. Mas o diabo, quando ele não te puxa para o pecado, ele te empurra para a tradição. Por que que o diabo faz isso? Para obter um resultado. Que a minha alma, que a sua alma vá para o inferno. Porque se eu tiver mergulhado na lama do pecado até o pescoço, ou se eu tiver estagnado na acomodação da tradição religiosa dentro da mensagem, o resultado é o mesmo. É o inferno. Talvez você diga, não, irmão, mas eu estando ali é muito melhor do que eu estar no mundo. Você está olhando com uma maneira, por um ângulo, por um prisma natural. Observe o que o profeta diz. O profeta, ele diz que a prostituta, o ladrão, o bandido, eles sabem que eles estão errados e que quando morrer, eles vão para o inferno. Mas o religioso está dentro da igreja e ele crê cegamente, ele está acostumado a pensar, seguindo aquela tradição, seguindo aquelas regras, ele vai para o céu. Aí que você vê como existe um engano muito grande. A pessoa que está lá fora, a pessoa que está lá cometendo crimes, cometendo pecados naturais aparentes, é muito mais fácil de ela cair em si pela misericórdia de Deus do que muitos cristãos, filhos de crentes, cristãos antigos, que estão ali sentados, cômodos, na cadeira há muitos anos. Ou sentados acomodados na fé dos pais, sentados acomodados na fé do tio, ou na fé do avô ou da avó, ou na fé do pastor. Quando vem uma mudança, quando vem uma sacudida, quando vem um chacoalhão, aquilo dali é a misericórdia de Deus. O que que Deus procura fazer? Ele procura restaurar o primeiro amor. E muitas vezes ele procura restaurar o primeiro amor, e nós temos por primeiro amor
que o primeiro amor é aquele amor mais inocente, que o primeiro amor é aquele amor mais fiel, que o primeiro amor é aquele amor mais que se entrega. Mas o primeiro amor que se fala em Apocalipse não é apenas o amor na qualidade de amor, mas de que Cristo, Deus, Ele deseja ser o primeiro a ser amado na nossa vida. Ele deseja que o nosso sentimento seja para Ele primeiro. Ele deseja ser o nosso primeiro amor. Ele deseja que nós não tenhamos nenhum outro amor antes dele, ou maior do que ele, ou um sentimento maior por ele, por outra pessoa, ou por outra coisa do que por ele. Aí, quando nós vamos nos acostumando e vivendo aquela vida cristã, nós vamos desviando o amor, porque como aquele amor ele vai se definhando, ele vai esmorecendo, nós vamos desviando o nosso amor para outras coisas. E muitas vezes nós desviamos o nosso amor para coisas espirituais. Vou dar um exemplo. Tem muitos jovens que tocam na igreja. E que se eles não tocarem na igreja, eles não sentem um motivo para ir e estar na igreja. Deus quer ser amado em primeiro lugar. Tocar na igreja, contribuir com a adoração, é importante, faz parte. Mas muitas vezes aquilo se torna o principal foco ou o maior foco da pessoa, do crente, do jovem, do que a essência, a pessoa que está por detrás, que é esse evangelho, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outras pessoas, elas estão amarradas por causa de um cargo, como um diácono, outras vezes líder de cântico, ou outras vezes apenas vai na igreja se vai participar do coral ou vai cantar algum hino especial. É aí quando nós desviamos o nosso amor para coisas espirituais. E quando nós desviamos o nosso amor da pessoa de Jesus Cristo para coisas, mesmo espirituais, nós perdemos o relacionamento, nós perdemos o contato, nós perdemos a comunhão, nós perdemos o nosso primeiro amor com quem nos amou primeiro. Quando, com o passar do tempo, nós perdemos o sentimento pela história do Calvário, quando você, ao ler a história da crucificação, ao ouvir o profeta contando com as suas palavras, e muitas vezes chorando, com 30 e poucos anos de púlpito, ele contando do sofrimento de Cristo, enxugando as lágrimas e pedindo de desculpa à congregação por estar chorando. É porque ele não tinha perdido o sentimento pelo ato que ele recebeu daquele cordeiro. O amor dele por aquele cordeiro ainda estava intocado. O amor dele por aquele cordeiro ainda era o objeto principal de ele ir na igreja, de ele pregar o evangelho, de ele viver o evangelho. E quando, irmãos, nós perdemos esse sentimento por Cristo, pelo que ele fez por nós, por quem ele é, aí todas as coisas podem acontecer. Todas as coisas. Nós perdemos a fé, nós perdemos o temor, nós perdemos o relacionamento, nós perdemos a paz, nós entramos embaixo de uma capa de uma paz que a tradição cria.
O que eu fiz há 10 anos atrás, eu estou fazendo hoje. Mas a pergunta é, e o sentimento com o que você tem ao fazer o que você faz hoje é o mesmo de 10 anos atrás? Deus não tem netos. Deus, ele apenas tem filhos. E nós, filhos de crente, muitas vezes nós abandonamos o primeiro amor ou, muitas vezes, nem nos dispomos em buscar e conhecer quem é esse objeto do amor dos nossos pais. Quem é esse objeto principal do amor do nosso profeta? Quem é essa pessoa? E quando nós nos conformamos com coisas espirituais, com atividades espirituais, e tiramos os olhos da pessoa, aí nós perdemos o foco. E quando nós perdemos o foco, nós perdemos o sentimento. Nós perdemos aquilo que nos liga, aquilo que nos amarra, aquilo que nos ata. E aí ficamos vulneráveis. Ficamos vulneráveis porque aí nós entramos em um tipo de cristianismo intelectual, um cristianismo da razão, que tudo pode acontecer. Aonde você chega na fila da ceia e você pede perdão a Deus de uma maneira como se Ele ter dado a vida e sofrido tudo que Ele sofreu e derramado o sangue dele fosse simplesmente um passe livre para você passar o mês inteiro pecando e chegar em 1 minuto sem nenhum sentimento, pedir um perdão e ir tomar da Santa Ceia. Você cumpriu formalmente com o que devia fazer. Você pediu perdão. Mas com qual espírito? Com o espírito de arrependimento? Porque o espírito de arrependimento ele vem em 2 formas. O profeta ensina que é um quebrantamento e depois há uma meia volta. 180 graus. Você se quebranta por aquilo que você rompeu da palavra de Deus. E o teu quebrantamento ele é vindicado, confirmado, quando você dá meia volta e deixa de fazer aquilo. Então, quando chegamos e tomamos da ceia, participamos das coisas de Deus, assim, nós estamos, de fato, pisando no sangue de Jesus Cristo. Nós estamos desvalorizando aquilo que Ele fez por nós. Nós estamos jogando no lixo, na lama da tradição, aquilo que era para ser vivido por um sentimento, por um amor, por uma fé fervorosa. Uma fé fervorosa, fervor tem a ver com calor, com fogo, não com formalismo, com gelo, com frieza. E isso tudo eu digo para vocês porque como um filho de crente, irmão, eu mesmo experimentei. Eu mesmo me criei e me acostumei com o Evangelho. Eu me acostumei com as mensagens, eu me acostumei com as pregações, eu me acostumei com uma oração curta, formal, sem sentimento. Eu me acostumei com tudo isso. E aí Deus, com cada um de nós, Ele vai ter um caminho. Ele vai tratar com cada um dos seus filhos. E o profeta, ele diz que Deus, ele chama a gente, a cada um, por amor, com amor. E que quando nós não atendemos a esse chamado com amor, ele solta o diabo, que o profeta dá um outro título para ele, chama o chicote de Deus, chamado Satanás. Aí ele te permite você mergulhar na sua própria carnalidade, nas suas próprias fraquezas. E ele permite você experimentar de você mesmo
Você deixa de comer o pão de Deus. Você passa a comer o pão da tua própria intelectualidade, das tuas próprias conveniências. Você passa a comer o pão do diabo, que é nada mais, nada menos do que você e puramente você mesmo. E aquilo vai te levando a um nível de depressão espiritual, não confundo com depressão psíquica ou emocional, mas é uma depressão espiritual. E quanto mais você vai na igreja, quanto mais você ouve, quando você entra nesse nível, nesse estágio, mais longe você se sente de Deus. Mais longe você está de Deus. Ao ponto em que daí você chega a pensar que você já não tem mais solução. Você já não tem mais remédio. Porque é muito fácil o rapaz colocar a gravata, ou a moça se vestir com uma roupa comprida e decente, e ir na igreja e participar do culto para manter uma aparência. Mas Deus conhece a minha vida secreta. Ele conhece a tua vida secreta. E Ele sabe se nós somos a mesmo dignos de sermos chamados cristãos ou não. Ele sabe. E nós também sabemos. Aí você pode falar assim, mas irmão Neville, e o que se faz? Eu me encontro numa situação assim. Eu sou filho de crente e me encontro numa situação assim. O que se faz? Tem como retornar? Tem como voltar? Qual é o caminho? O caminho é o mesmo que sempre foi. O caminho é Jesus. Mas nós não podemos, temos que parar de enxergar Jesus como uma celebridade das Escrituras, como uma personagem de cinema, como uma personagem de igreja, como um amigo do meu pai, como um amigo do meu pastor, como um amigo que caminhou do lado junto com o meu profeta. Você tem que começar a enxergar esse Jesus como o teu amigo pessoal, como o teu pai pessoal. E que independente do nível em que você esteja mergulhado, esse Deus, ele não mudou o amor dele para contigo. Ele não mudou a maneira com que ele te vê, com que ele te respeita. Porque se você é um filho predestinado de Deus, Deus, ele te cuida, te protege e te acompanha na linha do tempo. Mas lembra, Deus, ele é um ser atemporal. Se ele, sendo um ser eterno, ele te olha do plano da eternidade, e se você é um filho de Deus, e se você é um predestinado, ele te olha no tempo antes da fundação do mundo, quando você estava com ele. Ele te vê agora e ele te vê de volta com ele no futuro. Aí, eu sei, gera mais outra pergunta. Mas eu sou predestinado? Como eu sei que eu sou filho assim de Deus? Porque enquanto você ouve a palavra de Deus, ainda há um chamado no teu coração. Por mais frio, por mais indiferente, por mais acostumado e mergulhado na tradição ou no pecado que você esteja. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você sente que há um chamado no teu coração. O profeta diz que se você sentir isso, é porque ainda há vida, ainda há esperança. Então, irmão, eu sinto isso e eu quero mudar a minha situação. Então eu vou começar a jejuar 2 horas por dia. Eu vou começar 2 dias por semana. Vou começar a jejuar, a orar 2 horas por dia, todos os dias e tal. Não. Lembra que o diabo, se ele não te puxa, ele te empurra.
Mas esse amigo pessoal, essa pessoa, ela te cuida. Esse Jesus, ele te quer. Então, como que eu começo, irmão? Qual é o meu começo? Você pode fazer uma oração de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, de 5 minutos. E você simplesmente fecha os teus olhos, pensa nesse amigo pessoal ali do seu lado e você fala assim: Senhor Jesus, o que eu estou sendo e o que eu estou vivendo não é o que eu quero ser. Eu não desejo isso. Me ajuda. Me ajuda a ter sentimento por ti outra vez. Me ajuda a ter amor pela tua palavra outra vez. Me ajuda a ter temor da tua palavra outra vez. Me ajuda a te amar como o nosso profeta te amou. Me ajuda a te amar como o nosso pastor te ama, como a minha mãe te ama, como o meu pai te ama. Eu não sei que é esse, que amor é esse, eu não consigo entender. Mas se esse amor está borbulhando em alguém, é porque Deus está num nível de comunhão, de relação com aquela pessoa, que Ele também pode estar contigo. Ele deseja estar contigo. Aí você fala assim, mas como que eu tenho que orar? Senhor, tenha misericórdia de mim. Tem a petição do ladrão da direita. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E tem a oração de Jim, do bêbado. Jesus, Jim está aqui. Você coloca, substitui Jim pelo teu nome. Dobra os joelhos e fala: Jesus, João está aqui. Jesus, a Maria está aqui. Deus, Ele ama preencher a nossa falta de capacidade, até mesmo para voltar para Ele. Ele sabe das condições que te seguram, das condições que te cercam, das circunstâncias que você se encontra. Ele sabia das minhas condições. Então ele tomava essas palavras e, como diz a Bíblia, ele harmonizava essas palavras e apresentava diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E ele mesmo proveu a si mesmo como cordeiro, para si mesmo ele proveu. Ele se provê para você como o caminho de volta. Aí você precisa encontrar comunhão com Deus. E quando você encontra comunhão, essa comunhão ela é expressa na maneira como você se relaciona. Na maneira como você se relaciona com o teu pai, ou a maneira como você se relaciona com o teu filho, ou com a tua esposa, com a pessoa que você ama. Você precisa encontrar comunhão com Deus. E você precisa se relacionar com Ele como um amigo, não como uma personagem de livros à distância. Então você dobra e você não consegue orar. Eu sei porque eu passei por isso. Chega momentos que você não consegue orar. Você não consegue falar. Você simplesmente apresenta a tua incapacidade e fala assim: Senhor, eu sei que eu preciso orar, mas eu não estou nem com vontade de orar. Eu não tenho nem vontade de orar. Me dê vontade de orar. Aí você começa a orar. Dali a pouco, no outro dia, talvez você orou 5 minutos, orou 10, orou 15. Quando você notar que você já está orando por um tempo um pouco maior, você começa a pedir: Senhor, me dê as palavras que o Senhor quer que eu ore. Não, irmão Neville, mas Deus sabe o que eu preciso e eu também sei, irmãos. Jesus chegou para os discípulos e disse: orem ao Senhor da seara para Ele mandar mais ceifeiros para a seara, porque a seara é grande.
Ali estava o Senhor da Seara, dizendo aos discípulos para orar para ele mandar mais. Lá estava o Senhor Jesus Cristo, o templo que iria ser destruído e levantaria em 3 dias, orando para o Espírito que habitava dentro dele. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, Pai. Mas não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua vontade. O templo dizendo para o Espírito, não faça a vontade do templo, faça a vontade tua. Deus orando, Jesus orando para o Espírito que habitava nele e respondendo suas próprias orações. Então, quando você ora e você pede, Senhor, me coloca na boca as palavras que o Senhor quer que eu ore para ti. Ele vai te inspirar você a orar as palavras que vão te elevar na presença dele, que vão te ajudar. E isso você vai aplicando na sua vida, aplicando. Aí você pede, por exemplo, Senhor, eu preciso te amar mais. Restaura o meu amor, ou me dá o amor como eu preciso ter. O segredo disso está na mensagem, aquele dia no Calvário, quando o profeta ele diz que um homem, quando ele visita o Calvário, se ele visitar uma vez o Calvário, ele nunca mais vai ser o mesmo homem. Para você se apaixonar por Jesus Cristo, pelo que ele é e pelo que ele fez, você precisa pedir a Deus, Senhor, eu preciso visitar o Calvário. Porque quando você visitar o Calvário e ver o que ele passou e o que ele fez, você não conseguirá jamais pisar naquilo, desvalorizar aquilo, ter aquilo por um costume, por uma tradição. Aí então você volta ao primeiro amor, ao amor que deveria vir primeiro. E eu lembro quando o irmão Green ainda estava entre nós e ele veio aqui no Brasil, ele disse em alguns lugares onde ele pregou, e ele falava muito sobre o amor, e eu lembro que ele dizia assim, o que eu posso fazer para que Deus me ame mais do que ele me ama? Aí o irmão Green falou assim, nada. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais do que ele te ama. Porque Deus ele te amou quando você ainda estava praticando as obras da iniquidade. Quando você era inimigo dele, ele te amou. Quando você está querendo a mudança, desejando essa mudança, buscando essa mudança, ele vai te amar menos? Não. Aí o irmão Green disse, a única coisa que pode melhorar é nós amarmos mais a ele. O único amor que pode crescer é o nosso. O dele já não tem mais para onde crescer. É um amor que preenche tudo. Aí você pede para Deus, Senhor, me ajude a amar quem o Senhor é e me ajude a amar o que o Senhor fez. E quando você fizer essa visita ao Calvário, aí então você muda. Muda por dentro, muda por fora, porque é impossível a pessoa mudar por dentro e aquilo não ser visto por fora. E você deixa aquela posição falsa que não existe, de ser um neto de Deus, uma neta de Deus, e você vai para a posição real, de ser filho e filha de Deus. Aí então você é adotado no corpo de Cristo. Passa a fazer parte da família que ele veio salvar. E nunca mais você deixará passar em branco um momento da Santa Ceia, um momento onde você lembra do Calvário, um momento que simboliza para você o tudo da tua salvação. E aquilo se torna uma âncora na tua vida. E aí você desenvolve aquele relacionamento
E como nós ouvimos muitas vezes, um relacionamento é como uma planta. Se você regar, ela só tende a crescer. Então você rega, ouve a palavra, estuda a palavra, medita, vai aos cultos, participa. Você vai para encontrar Jesus. Você está com Jesus no carro, você está com Jesus na cozinha, você está com Jesus em todos os lugares. Ele passa a ser um amigo pessoal teu. No Velho Testamento, se nós olharmos por exemplo de Sansão, nós vemos que no momento que o leão ia pular em cima de Sansão, veio o Espírito do Senhor e se apoderou de Sansão. Sansão ele não andava com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não comungava com Sansão. Mas aquele Espírito Santo que fez com que Sansão tivesse a força para matar um leão com as mãos nuas, hoje, por causa do Calvário, ele dorme contigo. Ele vai no banheiro contigo, ele vai no trabalho contigo, ele vai às compras contigo, ele vai em todos os lugares contigo. Esse Espírito Santo que no passado era apenas em algum momento, hoje ele está disponível para mim e para você, todos os momentos. Que Deus abençoe vocês e que essas pequenas ou poucas palavras possam servir de um encorajamento. Amém.